Ao entrar pela porta da frente, a primeira coisa que me atingiu foi o cheiro. Cure, fumaça de cigarro e o perfume de um estranho. Vozes ecoavam na sala de estar. Risos, conversas, o tilintar de pratos. Minha casa estava cheia de pessoas que eu não conhecia. Só que não era a casa delas. Era a minha. Fiquei parada na soleira, ainda segurando minha mala, e minhas cunhadas se curvavam sobre meus móveis como se fossem delas. Crianças corriam pelo piso de madeira. Uma mulher que eu não conhecia mexia um ensopado na cozinha. Minha irmã ergueu os olhos do sofá, calma, quase orgulhosa. Bem-vinda ao lar, disse ela, como se eu fosse a convidada. Trabalhei nesta casa por 7 anos. 7 anos de turnos dobrados, férias perdidas e comida fria para viagem em silêncio. Cada tijolo, cada azulejo polido, cada parede pintada havia sido comprado com meu cansaço e sacrifício. Não era apenas uma casa. Era prova de que eu havia construído algo que ninguém poderia tirar de mim. Ou assim eu pensava. Quando minha mãe chegou naquela noite, eu esperava que ela consertasse tudo. Em vez disso, ela colocou a mão no meu braço e sussurrou palavras que nunca esquecerei. Mude-se para fazer sua irmã feliz. Ela disse isso como se fosse fácil, como se eu fosse apenas um substituto na minha própria vida. Algo dentro de mim ficou em silêncio. Não quebrado, mas aguçado. Não discuti naquela noite. Deixei que rissem na minha sala de estar, comessem dos meus pratos, dormissem na minha cama. Andei silenciosamente pelo quarto, memorizando a imagem de estranhos violando meu espaço. Permaneci calma, controlada, porque a raiva queima, mas a vingança é aço frio. Na manhã seguinte, chamei um chaveiro. Ao meio-dia, ele havia trocado as fechaduras. Às 2 horas, eu havia juntado todas as bolsas, malas e bagagens dos sogros da minha irmã e as empilhado ordenadamente na entrada. Quando minha irmã gritou, eu não respondi. Em vez disso, liguei para o 192. Os policiais chegaram rapidamente. Cumprimentei-os com um sorriso, segurando a escritura, a prova de propriedade, tinta preta sobre papel branco, a lei imutável. Minha irmã tentou argumentar. Ela gesticulou, mentiu com naturalidade, me retratou como cruel, egoísta, ingrata, mas suas palavras silenciaram diante das respostas calmas dos policiais. Esta propriedade pertence a você. Você e seus convidados não têm o direito de ficar aqui. No momento em que os policiais se viraram para ela e ordenaram que ela fosse embora, eu vi. Naquele instante, a arrogância desapareceu de seu rosto e foi substituída pelo pânico. Eu estava esperando por esse momento. Seus sogros correram para recolher seus pertences na entrada da garagem sob o olhar atento dos meus vizinhos. A humilhação foi total. Portas de carro bateram, crianças choraram. Vozes sibilaram acusadoras. O império da minha irmã se despedaçou em plena luz do dia. Mas ainda não havia acabado. Uma semana antes, enquanto eu ainda estava em viagem de negócios, ela tentou transferir as contas de serviços públicos para o seu nome. Os documentos estavam na minha caixa de correio, sem assinatura e sem censura. Levei-os a um advogado. Juntos, entramos com pedido de cessação e desistência por tentativa de fraude. Todos os sistemas em que ela tocou, eletricidade, água, gás, ela sinalizou como não autorizados. A lei não estava apenas do meu lado. Agora a observava de perto. Quando ela percebeu o que eu tinha feito, me ligou. Sua voz estava rouca, desesperada. Não havia necessidade de ir tão longe. Mas eu fui. Veja bem, não se tratava apenas de uma casa. Tratava-se de cada vez que ela pegava o que não era dela e era aplaudida por isso. Os brinquedos que ela quebrava quando criança e me deixava para culpar. Os elogios que ela roubava pelas minhas realizações. Os jantares em família em que ela era estrela e eu a sombra, destinados a aplaudir seu desempenho. Ela acreditava que ter direito a tudo era seu direito de nascença. Que eu sempre cederia, sempre me afastaria, sempre faria sacrifícios para que ela pudesse brilhar. Mas esta casa era diferente. Era minha, e eu não queria mais me mudar. O clímax chegou na reunião familiar seguinte. Ela tentou entrar de queixo erguido e fingir que nada tinha acontecido, mas os boatos já tinham se espalhado. Meus pais evitaram seu olhar. Minha prima me observava com um julgamento mal disfarçado.
Ela se sentou à mesa, encolhida, sua confiança abalada. Eu não me gabei. Simplesmente cortei o peru, passei os pratos e sorri como se nada tivesse acontecido. Porque a verdadeira vitória não estava no espetáculo. Estava na calma certeza de que seu poder sobre mim havia desaparecido. Ela havia tentado me apagar da minha vida. Em vez disso, estava se apagando do pedestal familiar em que se manteve por décadas. Agora, quando entro pela porta da frente, respiro em paz. Sem fumaça, sem estranhos, apenas silêncio, firme e forte, como as paredes que eu construí. Às vezes, fico na sala de estar, lembrando-me do riso que não era meu, da invasão do espaço, da traição do sangue. E então me lembro da imagem de seus pertences espalhados pela entrada. Os policiais de plantão, o rosto da minha irmã enquanto a realidade me alcançava. Essa imagem basta. Se me arrependo? Não. Porque aquela casa não era só de tijolos e madeira. Era minha prova de que eu conseguiria me manter firme. E quando ela